que é o namespace? O namespace é onde eu reúno várias classes que têm relação entre si, né? Por exemplo, aqui nós temos 4 classes. A classe professor, temos a classe professor, a classe aluno, a classe secretários e a classe turmas. Percebam que eu poderia reunir 3 dessas classes, a classe professor, a classe aluno e a classe secretárias. Esses 3 elementos, eles tratam do quê? Eles tratam de pessoas, tratam de seres humanos, enquanto que a classe turmas não, é algo mais abstrato. Então eu poderia reunir essas 3 classes aqui, professor, alunos e secretárias, dentro de um namespace pessoas. Vou colocar aqui um namespace pessoas. Olha só que interessante, né? Então, o namespace, como nós tínhamos visto, ele reúne várias classes e essas classes elas têm alguma relação entre si. No caso, a relação entre elas é que todos se tratam de pessoas. Nós poderíamos ter um namespace, por exemplo, sobre secretaria, onde dentro do namespace secretaria nós teríamos as classes relacionadas à matrícula, as classes relacionadas à conclusão de curso, diplomação, né? E dentro dessas classes, por exemplo, dentro de uma classe matrícula, nós teríamos os métodos cadastrar aluno, matricular professor em uma turma, algo desse tipo. E teríamos os atributos também, seriam os nomes dos alunos, data de início do curso, data de término do curso. Poderíamos ter algo relacionado a isso. Então, o namespace ele vai reunir várias classes que tenham algo em comum entre elas. O objetivo do namespace reunir essas classes que tenham algo em comum é que nós possamos unificar as funções que são comuns a todas essas classes. Por exemplo, todo professor tem um nome. Todo aluno também tem um nome e toda secretária também tem um nome. Ou seja, tem 3 coisas aí que são incomuns a todos os tipos de pessoas. Então, essas coisas que são incomuns em todos os tipos de pessoas, nós vamos colocar dentro do namespace pessoas. E todas essas, professor, alunos, secretárias, elas vão poder herdar essa característica, esse atributo que é comum a todos eles. Então, percebam que a programação orientada a objetos, ela traz essa questão da organização, de tudo estar muito bem dividido, e ela traz também essa possibilidade de herdar os atributos e os métodos que existem para eu poder aproveitar o código que eu já criei para cadastrar pessoas para vários tipos de pessoas, para o professor, para o aluno, para a secretária. Então, a programação orientada a objetos, ela também trata de aproveitamento do código. Você consegue fazer um código uma vez e aproveitar ele para as mais diversas classes. Com isso, você ganha o quê? Você ganha economia de código, de linhas digitadas de código. Você ganha maior organização. Você ganha uma espécie de unificação, já que todos os cadastros, por exemplo, de pessoas, seja professor, seja alunos, ou mesmo de secretárias, tudo está reunido em um só lugar. Então, se você precisar fazer uma alteração, por exemplo, a partir de amanhã, todos os tipos de pessoas do sistema, eles terão de ter o RG cadastrado. Sendo que antes não precisava, vamos imaginar, tá? Fica muito mais fácil você alterar o sistema, já que tudo está em um lugar só. Não tem lá tudo separado, um cadastro para professor, outro para aluno, outro para secretário, tudo separado, cada um no canto, você teria que fazer 3 vezes a mesma alteração. Não. Tudo está em um lugar só, você consegue fazer isso de uma vez só. Então, aí entra o conceito de herança, né, que é você herdar os elementos, os atributos e os métodos entre uma classe e outra, uma classe pai e uma classe filho, né? Então tem todos esses elementos que a programação orientada a objetos traz e que facilitam a vida do programador, e ainda mais se você estiver programando em equipe, uma equipe de programadores, várias pessoas trabalhando no mesmo sistema, programando o mesmo sistema. Isso deixa as coisas muito mais organizadas, já que cada programador pode ficar responsável por uma classe diferente e uma não vai interferir na outra. Então, é isso. Nós vimos então a classe. São aí
vamos dizer assim, é o principal, né, da programação orientada a objetos e do C#, é a alma da programação orientada a objetos. São as classes, né? Então, nós temos aqui a classe Program. Nós vamos trabalhar inicialmente somente com uma classe, a classe Program mesmo. Dentro da classe nós temos os métodos, onde o método main é aquele método principal, é o método que sempre vai ser executado quando eu iniciar o programa. Eu posso criar outros métodos também, mas eu vou ter que chamar eles aqui dentro do main. E o namespace ele pode reunir várias classes, cada classe com as suas funções específicas. Então, dito isso, nós vemos que o programa em C# ele é estruturado em namespace, classe e métodos. Tá, ok? Nós vamos utilizar, pelo menos inicialmente neste curso, essa estrutura padrão. Não vamos criar novos namespaces, nem novas classes, nem novos métodos. Tá? Mas é importante para você ter uma visão de que isso pode se expandir e muito. Com o objetivo de quê? De organizar o código e de facilitar alterações e de reaproveitar o código que você fez em um ponto, você reaproveita ele em outro momento. Então, tudo isso é a programação orientada a objetos. Esses usings aqui, temos vários usings. Os usings, eles são como se fossem os includes lá da linguagem C. Você está importando, é como se você estivesse importando funções, bibliotecas, para ser utilizadas no seu código. Na verdade, como agora a gente já conhece um pouquinho o que é um namespace, o que é uma classe, esses usings aqui, ele está importando para o meu projeto os namespaces do System Collection Generic, do System.link, que são namespaces que dentro deles tem classes, e essas classes trazem funções, trazem recursos, trazem funcionalidades que vão facilitar a nossa programação. Por exemplo, aqui nós podemos tirar todos esses usings e deixar só o System, que é o mais importante. De início, nós não vamos usar nenhuma função desses outros namespaces. Mas do using, sim. Aqui dentro desse namespace using, nós temos a classe console, que é a classe da tela, onde a gente vai escrever o nosso programa. E dentro da classe console, nós temos os métodos, como por exemplo, o método escrever na tela, o método ler o que o usuário digitar do teclado, o método limpar a tela, o método mudar a cor da tela. Temos também os atributos, tamanho da tela, cor da letra, são os atributos, são as características daquele console, daquela classe. Então, nós estamos pegando algo que alguém já fez, um outro programador já fez, esses recursos todos de escrever na tela, mudar a cor, aumentar letra, mudar tamanho, mudar as características, tudo isso alguém já fez e disponibilizou isso nesse namespace system. Então a gente está usando esse namespace system, onde lá dentro tem esses recursos prontos para a gente usar. Tá, ok? E é isso que nós vamos começar a ver a partir da próxima aula. Eu sei que talvez pode ter parecido um pouco confuso num primeiro momento, e nem é necessário, pessoal, que vocês entendam absolutamente tudo que eu expliquei aqui. Não é nem um pouco necessário, principalmente se você está começando a programar, se você está engatinhando ainda no mundo da programação, você não precisa entender exatamente tudo que eu expliquei. Porém, é legal você ter essa noção de que a programação ela pode se expandir muito, mas com o objetivo de compartimentar, de dividir as tarefas, cada trecho do programa ficar responsável por uma tarefa específica, para que tudo fique dividido, tudo fique mais organizado. Né? Nós podemos, assim, então, resumir o seguinte: o namespace ele é como se fosse uma pasta do computador, sabe aquela pasta que você cria no Windows ou no Linux, seja o sistema que você quiser, e dentro dessa pasta você joga os arquivos, que seriam as classes. Então, dentro da pasta tem vários arquivos, assim como dentro de um namespace tem várias classes daquele assunto, né, relacionadas entre si por algum assunto específico. E dentro das classes nós temos os métodos, sendo que todo programa em C# ele vai ter de ter pelo menos um namespace, uma classe e um método que é o método main. Tudo que a gente quiser que seja executado, o nosso código ele vai ter destaque dentro do void main,
que é a função principal, é o método principal que é executado sempre que a gente inicia o nosso programa. Tá ok? Então, espero não ter ficado muito confuso aí para vocês, para a cabecinha de vocês, principalmente para quem está começando a programação. Sugiro que assistam novamente o vídeo para fixar melhor esses conceitos, mas sabendo que não é fundamental entender tudo isso que eu falei. Tá? Foi só uma explicação resumida, básica, né? Não diria resumida porque já são aí vários minutos que estou aqui falando. Mas uma explicação básica para vocês terem uma ideia do papel dessa estrutura que já vem pronta para a gente, que muitos alunos não entendem essa estrutura, simplesmente começam a digitar o código ali dentro do Static Void Main, mas não entende essa estrutura toda, namespace, classe, programas, essa chave que abre e fecha, que marca o início e o fim de cada bloco, não entende muito bem onde isso é usado, por que isso existe. Então aqui, o nosso objetivo é esclarecer isso para vocês. Então na próxima aula nós vamos finalmente começar a digitar o nosso primeiro programa. Espero vocês lá, dê um joinha no vídeo caso vocês tenham gostado e deixe seu comentário. Até a próxima. Tchau!